Quero dizer aos irmãos, se nós terminássemos o culto agora, eu já estava alegre, satisfeito. Pela presença de Deus. Quantos irmãos sentiram a presença de Deus? Irmã falou algo aqui e o que ela falou é bastante interessante e é uma realidade. Deus nunca trabalhou, escuta, Deus nunca trabalhou com quantidade. Nunca. Ele nunca precisou de multidões. Deus nunca precisou de grandes exércitos. Deus nunca precisou de centenas e milhares de profetas ou de reis. Deus simplesmente precisou de pessoas disponíveis, prontas para receber a presença dele, o poder dele e a glória dele nas suas vidas. Eu glorifico a Deus por este casal de pastores, pastor Antônio, missionária Diana, seus filhos. Quero parabenizar vocês, os irmãos. Deus é da vida de vocês. Escutem o que eu digo para vocês. Deus é da vida de vocês. Deus vai fazer coisas extraordinárias. Eu vou ver e eu mesmo vou testemunhar o que Deus vai fazer na vida de vocês, na vida da pastora, na vida do pastor e na vida de vocês. Porque tem uma coisa que Deus não é ingrato. Deus é fiel. Ele é fiel e ele sempre vai permanecer fiel. As pessoas até pulam, né? Colocam nos carros, Deus é fiel. Isso é uma verdade. Deus é fiel. Agora, importa que eu seja fiel a Deus nas minhas orações, na minha adoração, na minha vida de santidade, na minha vida de testemunho, na minha vida de fidelidade, na minha vida de graça e de retidão na presença do Senhor. Deus se torna fiel. E eu estava sentado ali e meu coração se encheu de gozo. Eu estava vindo, a missionária falou, eu até comentei com ela. Eu vinha falando isso para minha esposa, dentro do carro que nós estávamos, filha, nós temos todo o motivo do mundo de sermos felizes e alegres. Nós temos que dar graça, porque o Senhor é conosco. Diante das necessidades, das dificuldades, mas Deus está presente em nossas vidas. O Senhor nos assiste, o Senhor nos acompanha, o Senhor é por nós. Como Ele mesmo diz: se eu sou por vós, quem será contra vós? Ninguém pode ir contra o escolhido de Deus, aqueles que amam a Deus. Passei o dia todo de hoje, aí, como de costume, na lida da gente, né? Mas sentado ali eu senti aquela paz, aquele gozo, aquele refrigério. Nada na terra traz um gozo, paz e refrigério que está na presença de Deus. Nada. Nós somos privilegiados de estarmos aqui, de ouvir essas adorações, porque eu creio que elas chegaram no trono de Deus e elas agradaram o coração do Criador. Eu creio. O Espírito de Deus, ele testifica com o nosso Senhor. O pastor está na campanha aí, derrubando os gigantes, né? Hoje é a terceira pedra. Ele me falou a pedra da unção. E interessante que eu falei: Senhor, qual é a unção ao qual Deus derramou em nossas vidas? Olha só a palavra que Deus trouxe ao meu coração. Abramos nossas Bíblias no livro do Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas ali,
temos o terceiro evangelho, né? Nós temos Mateus, nós temos aí Marcos e nós temos Lucas. Terceiro evangelho, Lucas capítulo 4, nós vamos ler o versículo 18 e 19, né? Vamos colocar sobre nossos pés, sobre reverência à palavra poderosa do Senhor. Graças a Deus. Amém, irmãos? Os irmãos aí encontraram, amém? Diz assim a palavra do Senhor: o Espírito do Senhor é sobre mim. Você vai dizer também, diga assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Fala crendo, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar a liberdade aos cativos e dar vistas aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Glória a Deus. A unção de Deus, ela está sobre nossas vidas. Você crê? A unção de Deus está sobre a tua vida. A unção de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus, ela vai saciar a tua sede, ela vai matar a tua fome, ela vai te fortalecer, ela vai te encher de regozijo, de poder e de graça, porque o Espírito de Deus, ele está sobre a tua vida. E quando o Espírito de Deus está sobre a vida do homem, não há gigante que fique de pé diante dele. E Jesus, quando ele cita esse texto, o mesmo texto encontrado há praticamente 600 anos atrás, no livro do profeta Isaías, no capítulo 61 e o versículo 1, o profeta diz: o Espírito de Deus está sobre mim. O Espírito de Deus está sobre você. Você crê? Fale como um homem, uma mulher cheia do Espírito de Deus na sua vida. Quebre todos os tabus, quebre todas as legalidades, quebre todas as suas crenças, seus dogmas, o seu credo naquilo que você acredita. Coloque isso tudo no chão e diga: o Espírito de Deus está sobre mim. Porque com o Espírito de Deus eu vou anunciar um ano aceitável do Senhor. Eu vou pregoar a palavra do reino para o que está cativo, oprimido, opresso, endemoniado, cego, coxo, aleijado, morto, e o poder de Deus se manifestará diante dele, e o nome do Senhor será exaltado e será glorificado para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Foi isso que Jesus fez. Deus criou o homem lá no jardim do Éden. O primeiro homem, imagem e semelhança de Deus, habitou na terra. E Deus disse: Adão, você foi feito pelas minhas mãos.
Você é como eu. Domine sobre todos os peixes, sobre todos os répteis, sobre todos os animais. Dê nome a todos eles. Cuide de todo o Éden e cuide de toda a terra, porque o meu Espírito está sobre ti. Você é semelhante a mim. Deus estava dizendo: ei, Adão, eu te constituí um semideus sobre a terra. E Deus dá e delega autoridade e poder na vida de Adão. Glória a Deus. O interessante disso, irmãos, que Deus, ele nunca mudou e ele nunca voltou atrás daquilo que ele fez. Mesmo com a queda do homem, mesmo com o pecado entrando na vida do homem, mesmo com a maldição estando na vida do homem, mesmo quando a morte entrou na vida do homem, Deus sempre assistiu o homem, Deus sempre acompanhou o homem, e Deus sempre disse ao homem: volte-se para mim, porque o meu Espírito sempre estará presente na tua vida. A unção que eu te dei, eu jamais tomarei e tirarei de ti. Se eu for citar passagens de gigantes que se levantaram contra grandes homens de Deus, nós vamos demorar aqui 2 horas. Mas observe, Deus sempre deu a vitória a esses homens. Uma grande muralha se ergueu diante de Josué, a muralha de Jericó, enorme, carros andavam por cima dessa muralha. Ela era impenetrável, era impossível de ser derrubada. Mas Deus disse a Josué: pegue os levitas e comecem a rodear, e eu mostrarei a ti, Josué, que eu sou o Senhor. Irmãos, a muralha, ela não caiu. Quando você vai fazer um estudo, você descobre que quando você bate numa parede dessa, a tendência dela é cair, não é? Mas as muralhas de Jericó não caíram, elas ruíram. Você sabe o que é a diferença de cair para ruir? Cair é quando se empurra, derruba. Ruir é quando é tirada, pedra por pedra. Ela vem abaixando sozinha, ó. Como se alguém chegasse assim: eu sou o Senhor, eu sou o único que posso ruir as muralhas de Jericó. E o povo de Jericó ficou alarmado, assustado, assombrado, porque eles nunca tinham visto uma coisa daquela ou semelhante àquilo. O gigante de pedra ruía diante do povo de Israel. Glória a Deus. Deus está falando aos nossos corações nessa noite. Não importa o gigante que se levante diante de ti, Jesus está dizendo: o Espírito que está sobre mim é o mesmo Espírito que está sobre o povo. Tabus ali foram quebrados, dogmas foram destruídos, ceticismo. Jesus chega, senta e ele diz: abramos os seus livros. Você abriu o seu livro? E quando Jesus abre a palavra, está lá na passagem do profeta Isaías 61. E ele começa a citar todo o texto. E quando ele termina de citar todo esse texto, nós lemos esse versículo, ele diz: hoje se cumpriu o que está escrito nessa palavra. Deus está olhando para a nossa vida e ele está dizendo: ei, você está aqui porque um dia a palavra se cumpriu na tua vida.
Você estava cego e eu te trouxe à vista. Você não podia andar, eu te fiz você se levantar e andar diante dos homens. Você estava opresso, oprimido, cativo, eu te libertei das garras de Satanás, da maldição que existia sobre a tua vida, sobre a condenação eterna que estava perto e beirava sobre ti. Porque o ano aceitável do Senhor sou eu mesmo. Eu sou a palavra viva de Deus. Eu trago a palavra para os cativos, para os opressos, para aqueles que precisam e para aqueles que necessitam. E Jesus senta e aqueles homens ficam perplexos. Quem é este? Eles indagam e dizem: mas quem é este? Não é filho de José? Como pode? Ali estava diante deles o Verbo vivo, a palavra viva de Deus, o Deus Todo-Poderoso, que se manifestou, que se revelou e que agora se auto-revela no seu próprio Filho, para que as pessoas pudessem ver, crer que até ali tudo que estava diante dela, os gigantes que tinham se levantado diante dela, eles acabavam de ruir, eles acabavam de perecer, e Deus traria a vitória sobre a vida deles. O pastor leu esse texto. Eu gostaria de ler também o livro do profeta Samuel, 1 Samuel. Observe como Deus trabalha, irmãos. Observe como Deus age. Observe como a unção de Deus, ela vem na vida do homem através do seu Espírito. O Espírito de Deus traz a unção sobre as nossas vidas. O livro do 1 Samuel, no capítulo 16 e o versículo 13. Olha só que Deus fala e Samuel faz. Vamos ler a partir do 12. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso em semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este mesmo é o que eu escolhi. Então o profeta Samuel tomou o vaso de azeite, ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a Ramá. O que se apoderou de Davi? O Espírito do Senhor. É preciso que o Espírito de Deus esteja sobre a minha vida. Quando nós lemos a carta de 1 Coríntios, Paulo, ele cita que o Espírito de Deus agora não habita mais em templos ou em tabernáculos, mas que ele habita agora dentro de nós. Nós somos agora o quê? Santuário do Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus agora está dentro de você. Ele habita em você. Irmão, mas por que você está falando isso? Para nós entendermos que a unção de Deus era só estará nas nossas vidas. Que quando nós pelejarmos para derrubar os gigantes, nós só os venceremos se a unção de Deus, através do Espírito de Deus, habitar em nós. O Espírito de Deus, ele tem que habitar em nós. Mas nós somos falhos, não é verdade? Nós pecamos. Todos nós pecamos. O irmão um dia desses estava dizendo que os nossos pecados carnais, através dos pensamentos,
através das nossas atitudes. E que, irmão, todo dia nós pecamos. Aquele pecado, ele comparou aquele pecado mais simples. Talvez você só pensou. Digamos que um dia você só pecou 3 vezes no pensamento. Vamos propor dessa forma: 3 vezes no pensamento nós pecamos. Só no pensamento. Se você multiplicar por 5, são 15. Se você multiplicar por 7, são 21. Só na semana. Se você multiplicar por 30, dá quanto? 53, né? Se você multiplicar por 12, que é o ano, já vai para 1.100. 3 pecados pequenos, só no pensamento. Agora imagine um pecado que você pensou, desejou no seu coração. Agora imagine um pecado que você pensou, desejou no seu coração e você o realizou. Por isso que Romanos 3:23 diz: todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Mas o Espírito de Deus, ele nos sonda. O Espírito de Deus, ele nos conhece. Deus, irmão, por que Davi, ele fala de uma forma: ó Senhor, tu me sondas e tu me conheces. Porque Davi sabia da necessidade dele por Deus. Davi sabia o tanto que ele precisava de Deus. E nós sabemos quem era Davi. Davi não era qualquer homem, não. Sabe quem era Davi? Davi era rei. Glória a Deus. Davi era levita. Davi era guerreiro. Davi era adorador. Davi se quebrantava na presença de Deus. Ele andava na presença de Deus. Ele dançava na presença de Deus. Por isso Deus escolheu um homem ao qual agradava o seu coração. E é nisso que nós temos que nos espelhar. Porque quando o Espírito de Deus está sobre a nossa vida, a unção de Deus está sobre nós. E quando a unção de Deus está sobre as nossas vidas, o poder de Deus está sobre nós. E quando o poder de Deus está sobre nossas vidas, os gigantes eles cairão, eles ruirão diante da nossa presença. Porque uma palavra é o suficiente para que o milagre aconteça. O nosso irmão Pedro estava na porta do templo formoso. E aquele paralítico olha para ele e diz: ei, me dá uma esmola. Eu já preguei uma vez em cima dessa passagem. Aquele homem, amados e amadas irmãs, ele nunca teve uma oportunidade na vida. Ou seja, ele nunca imaginou, ele nunca pensou e nunca nem deduziu que o milagre estava diante dele. Ele pedia apenas uma esmola. Era tudo o que ele queria. Ele já estava ali conformado com a sua situação e com a sua maneira de viver. Para ele aquilo ali já não tinha mais uma esperança, um sinal de socorro, ou de vida, ou de oportunidade para que mudasse a sua vida. Aquilo ali já era o suficiente.
já vou para a igreja. Eu já assisto no domingo. Eu vejo o pastor pregar, eu vejo os irmãos louvar. Para mim já é o suficiente. Eu já tenho meu emprego, onde eu tiro o sustento para alimentar minha família. Para mim não importa mais nada. Jesus disse: de graça recebestes, e de graças dai. Aquilo que Deus te deu, faça isso. Porque assim como você foi alcançado, da mesma forma você pode alcançar alguém. Davi sabia disso, porque o Espírito de Deus estava sobre Davi. Pedro sabia disso, porque o Espírito de Deus estava sobre ele. E quando Pedro olha para aquele homem que pede aquela esmola ali, Pedro diz: olha, amigo, eu posso até fazer uma conjuntura e dizer assim: Pedro olhou para esse amigo: olha, talvez você nem me conheça, você nem sabe quem eu sou. Eu me chamo Pedro, eu sou servo do Senhor Jesus, o Senhor que habitou aqui na terra e que nos ensinou. E ele disse uma coisa para nós: se vocês crerem, o milagre vai acontecer, porque eu vos dei poder e autoridade sobre tudo e sobre todas as coisas. Eu irei para o meu Pai, mas o meu Espírito ficará sobre vocês, para vos ensinar, para vos demonstrar, para vos capacitar, para vos encher do meu poder e da minha graça, porque aonde vocês forem, eu estarei com vocês até a consumação do céu. Digamos que Pedro tenha dito isso para aquele homem, e aquele homem ficou ali extasiado, sem saber o que dizer. E Pedro novamente olha para os seus olhos, finda os seus olhos nos olhos dele e diz: eu não tenho prata e muito menos ouro, mas esse Jesus que eu acabei de falar para você, ele me deu poder e autoridade, e se você crer, o milagre vai acontecer e você vai ficar bom, santo, as suas pernas vão ficar boas e você vai ser curado nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, no poder e na autoridade do nome de Jesus. E aquele homem creu. Aquele paralítico, as suas pernas, elas não só estavam atrofiadas, as pernas daquele paralítico lhe faltavam carnes, nervos, juntos. E a palavra de Deus diz que naquele momento as pernas daquele homem, o milagre de maravilha aconteceu, e as pernas daquele homem começaram a se embaraçar, começaram a se atrofiar, e os nervos foram se entrando, e a carne foi se enchendo, os músculos foram se formando, as pernas foram se esticando, os ossos foram crescendo, e ele esticou as pernas, e quando as pernas dele se curvaram, ele levantou e pulou, e ali o nome do Senhor foi exaltado, foi glorificado, porque o gigante que estava ali naquele homem, ele caiu por terra, e o nome do Senhor mais uma vez foi glorificado. Irmãos, se eu for citar, nós vamos até meia-noite, até de manhã. Porque quando nós falamos da presença de Deus, quando nós falamos da unção de Deus, quando nós falamos do poder de Deus, eu desconheço algum gigante que permaneceu diante dos seus vencedores. Aquela mulher que há muitos anos ela sofria de uma enfermidade terrível. Você está mais um gigante vencido.
Aquela mulher do fluxo de sangue, ela passou muito tempo. Eu já fiz um estudo minucioso sobre a vida dessa mulher, sobre a vida da viúva pobre, sobre a vida do jovem rico, sobre o cego Bartimeu, sobre a vida de Zaqueu. Essas passagens eu gosto de estudar, irmãos, me aprofundar, para me entender o conteúdo do que Deus queria na vida daquelas pessoas. Essa mulher do fluxo de sangue, ela era mulher de posses, ela tinha condições. E o seu marido ansiava, desejava que ela engravidasse e ela tivesse um filho. Mas ela foi atacada dessa hemorragia. E na época, para a mulher hebreia, a mulher judia, isso era terrível. É como se fosse uma maldição. As pessoas olhavam para ela e diziam: ei, você fez algo muito sério de errado, para que Jeová te castigasse de tudo isso, com tamanha maldição. Já pensou? E aquela mulher não só sofria, irmãos, do problema e da debilitação da magia sanguínea que ela derramava no seu ventre, mas ela sofria dos conceitos, dos padrões morais, das críticas e do desprezo das pessoas. E ela perdeu tudo, porque tudo que ela tinha e o marido tinha foi gasto para tentar curar o problema daquela mulher. Mas Jesus disse: o Espírito de Deus está sobre mim, para libertar os cativos, os oprimidos, curar e salvar todos os que estão doentes, enfermos. E aquela mulher soube que Jesus estava ali, mas tinha um problema seríssimo. Ela tinha gigantes que ela teria que enfrentar. Primeiro, o gigante estava nela mesma. Já imaginou? Você doente, enfermo. Quando ela olhou para frente, existia uma multidão muito grande diante dela.